nosso tópico de hoje, o nosso tema de hoje. Quero lembrá-los que nós estamos aqui no seminário Fé e Finanças, com o tema Liderança no Modelo de Jesus Cristo. Amém? Quantos têm sido abençoados aqui com essa mensagem? Quantos têm sido? Tem aprendido mesmo, queridos? O intuito é que isso ocorra, o intuito é que você desenvolva-se espiritualmente, o intuito é que você realmente cresça na fé, e para crescer na fé é só por intermédio do conhecimento da palavra de Deus. Tudo por Deus, ou pelas coisas da fé, pelas coisas de Deus, a gente se adquire por conhecimento. Tanto é que o próprio Deus diz: o meu povo é destruído porque falta o conhecimento. Se o povo aplicar o coração em buscar conhecimento, querido, a vida deles muda. Mas entenda bem, conhecer não é só ter informação da Bíblia, porque informação da Bíblia, basta você frequentar uma faculdade de teologia, lá você vai ter muita informação a respeito das coisas da Bíblia, mas isso não quer dizer que você vai sair dali um homem espiritual, uma mulher espiritual. Pelo contrário, alguns saem até incrédulos, porque não conseguem entender que a letra mata e o espírito que vivifica. Então é importante, querido, que você entenda que conhecer é você praticar a palavra de Deus, é você viver, porque quando você vive, aí você conhece de verdade. Amém, pessoal? Aí sim você conhece. Eu gostaria que desse retorno para mim, não aumente o som da igreja, só me dê retorno, tá bom? Eu quero aqui, eu vou apresentar alguma coisa. Apaga a luz da frente para ficar mais fácil o slide. Não, faz o contrário, desculpa, a do fundo, porque a da frente vai estragar a filmagem. Isso, começa a colocar aí. Eu vou seguir alguns tópicos aqui, querido, que hoje nós vamos falar sobre a personalidade dos discípulos. Diga assim comigo: hoje eu vou estudar sobre a personalidade dos discípulos. Então entenda bem, querida, claro que nós não vamos entrar em todos os detalhes, e eu não vou dividir aqui, aliás, eu não vou falar aqui cada um nos seus detalhes. Nós vamos falar de forma geral, cada um, e aí é claro, Deus pode preparar um outro dia e eu falar não só da personalidade, mas do temperamento dos discípulos. Eu acho que é importante isso. Quando você olha para Jesus do jeito que ele é, o que ele realizou, a forma que ele realizou, esse Jesus da Bíblia é muito mais apaixonante que o Jesus da religião. O Jesus da Bíblia Sagrada é aquele Jesus, irmão, que realmente nos pega pelo coração, nos atrai, a gente quer seguir, a gente quer viver, a gente quer amá-lo. Por quê? Porque ele é o Jesus verdadeiro. Eu aconselho você a aplicar a sua vida a isso, não só de ter informação, irmão. Repito, informação não é conhecimento. Conhecimento é viver aquilo que você recebeu como informação. Amém, gente? Estão entendendo, sim ou não? Agora, preciso que você se esforce, preciso que você dê atenção. Eu não vou ficar aqui com macaquice aqui no altar para manter ninguém acordado, para manter ninguém prestando atenção. Cada um sabe aquilo que precisa compreender, aprender e pagar um preço para isso. Amém? Vamos lá, vamos falar então sobre a personalidade dos discípulos. Vamos aqui. Primeira coisa que eu quero falar com vocês: este grupo de pessoas com que Jesus lidou estava muito longe da perfeição. Diga comigo: o grupo de pessoas que Jesus lidou estava muito longe da perfeição. Projeta agora aí para mim, irmão, o versículo não está aí? Antes, no slide, eu pedi para pôr, não colocaram. Põe para mim aí, Lucas capítulo 6, versículo 12. Deixa eu ler o versículo que fundamenta isso aí. Lucas 6, 12. Deixa só ele botar lá para a gente acompanhar aqui. Lucas 6, 12. Vocês podem ligar o ar só para mim? Que eu estou derretendo aqui no altar. Por favor. Eu sei que não é aconselhável isso, mas fugir um pouquinho da regra, né, irmão? Estou quase derretendo aqui.
6,12, diz o seguinte: e aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Somente esses 2 versículos. Então o nosso fundamento está aqui. Jesus subiu ao monte para orar, e quando desceu do monte, chamou os seus discípulos, e no meio dos seus discípulos escolheu 12. Então, lembrando que eu falei semana passada, Jesus tinha mais do que 12 discípulos. Os 12 discípulos que acompanharam de perto Jesus, foi os escolhido dentre os discípulos. Amém, queridos? Estão entendendo, sim ou não? Agora, esses 12 foram escolhidos, eles eram pessoas imperfeitas. Por que eu preciso falar isso e mostrar isso? Para desmoralizar Cristo? Não, pelo contrário, porque é aí que está a grandeza de Cristo, aí que está a glória deste Deus que servimos. Amém, pessoal? Então, veja só, de todos os discípulos, ele escolhe 12. Desses 12, está microfonando, por favor, preciso parar para falar tudo. Desculpa, igreja, mas eu tenho que fazer a coisa com qualidade. Amém? Se eu falar tudo, querido, eu não preciso de vocês, eu ponho aqui e faço. Voltando aqui, esses 12 discípulos, eles eram pessoas imperfeitas. A Bíblia chama eles, lá no Apocalipse, dos 12 apóstolos do Cordeiro. Por que Jesus escolheu 12? Para que esses 12 fossem testemunhas oculares de tudo aquilo que Cristo falou, de tudo aquilo que Cristo fez. Esses 12 tinham que ser aqueles que iriam ouvir e comprovar que tudo que Jesus falou, ele fez. Entenderam? Sim ou não? E a Bíblia chama ele dos 12 apóstolos do Cordeiro. Por que 12 apóstolos do Cordeiro? Porque eles eram apóstolos de Cristo. Todos os outros apóstolos não foram os apóstolos do Cordeiro. Os outros, os demais, Paulo, Barnabé, e por aí vem até os dias de hoje, apóstolo Marcos e outros apóstolos, não são apóstolos do Cordeiro. Tem gente por aí, irmão, que não conhece Bíblia, quer dar uma despertão, diz assim, apóstolo só existiu na época de Jesus. Eles são tão fracos na argumentação, que eles chegam a dizer assim, esses dias uma pessoa entrou no meu Face lá, o cara é um jornalista quer falar comigo de teologia. Eu fui, claro, todo educado com ele, mas dei uma alfinetada, né? Claro, não posso perder a oportunidade. Aí ele veio falar assim, apóstolo, então você está morto, porque todos os apóstolos já morreram, foram os que andaram com Jesus. Aí eu tenho que fazer uma piada, né, irmão? Tem que dar um kkkk. Ou lô, né? Por quê, irmão? Por quê? Aí eu disse para ele assim, e o apóstolo Paulo, o apóstolo Barnabé, e fui citando outros apóstolos, não andaram com Cristo. Então, querido, por quê? Esses outros apóstolos são os apóstolos chamados para a edificação da igreja, não são apóstolos de Jesus, são apóstolos chamados por Deus para a edificação do corpo de Cristo. Preciso te informar isso, porque você precisa ter vida com Deus, você precisa ter experiência com Deus, informação e conhecimento das coisas de Deus, amém? Então, os 12 apóstolos do Cordeiro, os 12 discípulos no início, primeiro é discípulo para depois se tornar apóstolo, esses 12 foram chamados no meio de muitos, e aí eu falei, que a liderança precisa entender, que a qualidade está quem aprendeu aqui semana passada? A qualidade está onde? Se você quiser ter pessoas excelentes trabalhando com você, você precisa ter um grupo de pessoas muito grande, para que no meio dessa, você escolhe os excelentes.
Agora, se você tem um grupo de pequenos de pessoa, você tem duas opções: ou não faz nada ou faz com o que tem. Consegue entender? Sabe aquela frase, é o que tem para hoje? Então é assim, se você quer pessoas excelentes, você tem que procurar crescer, porque a qualidade está na quantidade. Amém? E aí Jesus chamou os 12. Então, primeira coisa que precisamos saber: esse grupo de pessoas com quem Jesus lidou estava muito longe da perfeição. Outra coisa, eram santos, escute isso aqui, apenas em estágio de fabricação. Amém? Vamos repetir isso comigo? Eu acho engraçado, mas é assim mesmo. Diga assim comigo: os discípulos eram santos apenas no estágio de fabricação. Consegue entender isso? Porque se você olhar para os discípulos, como eles foram chamados, você não pode dizer que eles eram santos, mas ali estava fabricando santos. Amém? Continuando, eles eram imaturos, imperfeitos, eram aqueles que Jesus tomou como discípulos, ou são aqueles que Jesus tomou como discípulos. Vamos continuar aqui. Algumas características. João, que depois que se tornou discípulo amado, não sabia controlar seu gênio, estourou com o samaritano. Vocês sabem o que João fez? João se tornou discípulo amado. Está tudo bem com vocês? Estão prestando atenção? João se tornou discípulo amado, mas esse discípulo que se tornou discípulo amado, ele era uma pessoa de gênio muito forte, e ele estourou facilmente, principalmente com os samaritanos. Estourava. Estava ele lá, e a multidão lá, ele já chamava de raça de víbora. Não tinha essa conversa não. Imagina você vir na igreja e alguém olhar para você e falar assim: seu raça de víbora. O que você faz? Como hoje é cheio de mimimi, as pessoas vão falar assim: não vou mais na igreja não, porque pastor tem que ter amor. É ou não é verdade? Sim ou não? Sim. Vamos continuar, vamos ver algumas características. Pedro significa? Não demonstrou possuir aquela solidez e firmeza que o tal nome sugeria. Ele não foi firme como uma pedra quando negou Jesus por 3 vezes. Ele não foi tão firme como o nome dele sugeria. O que é que Jesus fez com esses dois aqui? Vamos pensar. Quando João estourou com o samaritano, quando Pedro negou, o que Jesus fez? Expulsou eles da obra? Não. Tirou eles da obra? O que Jesus fez? Lembre-se, repita comigo: liderança no modelo de Jesus. O que Jesus fez? Jesus, querido, trabalhou de tal modo que esse João, lá na frente, quando ele escreve as suas cartas, ele diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus. Veja que no início ele não conseguia controlar o seu gênio, era estourado, era 880. Lá na frente, esse cara estourado está dizendo: aquele que não ama não conhece a Deus. Era alguém que já estava controlando o seu gênio. Você precisa entender o seguinte: todo líder forma discípulos. Entende? Todo líder forma discípulo, pessoas parecidas. Vamos continuar aqui. Passou aqui. Tomé mostrou-se tão duro e obstinado em não acreditar na ressurreição. Nenhum deles foram expulsos da obra. Amém, queridos? Você vai ver aqui, queridos, vocês vão ver, melhor dizendo, que
cada um desses aqui manifestava tudo isso por causa do seu temperamento, por causa das suas características. Nós estamos falando de liderança que olha para os seus liderados e consegue identificar as suas características. Amém, gente? Vamos estudar então, vamos ver alguns. Judas, vamos pular aqui. Vamos pular aqui. A personalidade dos discípulos. Vamos começar aqui. André, você pode ler aí, que é exatamente o que está escrito aí. Eu fiz questão de escrever para ficar claro. Você vai ouvir, vai ver, vai gravar melhor. André, irmão de Simão Pedro, foi o primeiro discípulo escolhido por Jesus. Foi líder do corpo apostólico do reino. Era o mais velho dos apóstolos, com um perfil organizador. André tinha um comportamento baseado na organização. Sabe o que ele fazia? Ele olhava para a obra de Deus como se fosse uma empresa. Tinha que ter produção, todo mundo fazer em sequência. Sabe linha de produção? Linha de produção tem o primeiro turno, segundo turno, terceiro turno, não é verdade? Pode ser que o primeiro turno não conheça ninguém do terceiro turno, mas os 3 turnos faz a mesma coisa com a mesma qualidade, do mesmo jeito. Assim tem que ser uma equipe. Pode ser que um esteja aqui, outro esteja em outro lugar, mas todos estão fazendo na mesma visão, na mesma concordância. Amém, pessoal? E assim era o André. Então ele era organizador, ele tinha um comportamento baseado na organização, planejamento, metódico, previsível, tinha certeza e compreensão exata das regras sem erros, queria ver o projeto do reino realizado, cumpriu seu ministério cabalmente, tendo início, meio e fim. Foi crucificado em uma cruz em forma de X. Vamos ver outro. Simão Pedro, irmão de André, foi o segundo dos apóstolos a ser escolhido. Era conhecido por todos seus amigos como um companheiro impulsivo. Tinha sentimentos fortes, era de decisão súbita e de ação rápida, com um perfil ativador. Pedro tinha o senso do fazer rápido, urgente. A ação e resultados era o que lhe motivava, tinha iniciativa, prático. O mais impulsivo de todos os discípulos, vencer desafio era com ele, autossuficiente. Vocês entendem por que Pedro foi chamado? Vocês lembram que eu falei aqui durante esse seminário? Por que Pedro foi escolhido? Aí você olha e fala assim, puxa, mas era um semi-analfabeto. Mas embora tenha aqui alguns defeitos, decisão súbita, age de repente, não raciocina, primeiro faz para depois pensar. Ele era uma pessoa que decidia, ele era uma pessoa que ia para o tudo ou nada. Consegue compreender? Lembra que a gente aprendeu? Uma equipe que tem pessoas com o mesmo temperamento é uma equipe apática. Pessoas numa equipe que são todas iguais, é uma equipe que não produz, é uma equipe que não vai para frente, é uma equipe morosa, é uma equipe desanimada. Jesus teve que pegar o Pedro e jogar o Pedro lá no meio daqueles outros. Por quê? Porque o Pedro foi a explosão. Entendeu? Pedro foi a explosão. Jesus sabia o que estava fazendo. Amém? Não está pegando aqui, irmão. Passa para mim, para frente, por favor. Pelo jeito é aí, né? Deixa eu só virar lá, irmão. Tiago, com perfil idealizador, era pensador, com comportamento criativo e intuitivo, mas sempre bem equilibrado e flexível. Tornou-se o primeiro mártir entre os apóstolos, morrendo pela espada de Herodes Agripa I. Vocês estão conseguindo compreender o perfil dos discípulos? Sim ou não? Tudo que eu estou mostrando aqui é para mostrar para você que eles não eram perfeitos, mas tinham as suas qualidades.
E aí a gente vai entender no final disso por que eu quis fazer isso. João era irmão de Pedro e seu companheiro de pesca, com um perfil comunicador. Tinha um comportamento sensível e de bom relacionamento. Foi considerado o discípulo amado pelo Mestre. Acompanhou Jesus em todos os seus momentos, era confiável. Recebeu a incumbência de cuidar da mãe de Jesus. Manipulador através dos sentimentos, precisava da aceitação e do reconhecimento do grupo. Tem benefícios, tem coisas boas, mas tinha lá os seus defeitos. Era inseguro, consegue entender? Precisava sempre de aprovação. Foi levado, exilado para a ilha de Pátimo, onde teve a revelação das cartas do Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia. Morreu de morte natural, provavelmente com 100 anos de idade, o único que não foi martirizado. Vamos bem rapidinho. Filipe, com um perfil de organizador, foi escolhido como intendente. Cuidava, isso aqui podemos dizer, aquela pessoa que administra, né? Cuidava da logística do grupo, de comportamento detalhista, organizador, metódico, tinha um jeito sistemático de cumprir suas funções. Foi sepultado em Hierápolis. Desconhece-se, porém, o motivo da sua morte. Provavelmente foi o Marte. Queridos, quando vocês olham para os discípulos, é muito comum a gente olhar para eles e visualizar somente homens espirituais, não é verdade? Como se eles tivessem só a questão espiritual dentro deles. Quando nós olhamos para os discípulos, parece que são pessoas muito diferentes de mim e de você. Quando nós olhamos para o discípulo com aquela visão errada que nos passaram, nós olhamos para eles como pessoas totalmente, como se fosse um ser elevado, um ser seleto. Mas você percebeu que todos eles tinham características humanas, todos eles tinham comportamento humanos, o qual Jesus observou e usou. Às vezes, querido, a obra de Deus não cresce porque as pessoas que estão na obra imaginam que Deus só vai usar eles se eles dobrar o joelho e orar. E aí ficam aquelas pessoas toda apática. Por quê? Porque se desenvolve bem espiritualmente, ou entre aspas espiritualmente, e não faz nada humanamente falando para que Deus possa usar as suas habilidades. Esse mundo é o mundo dos humanos, portanto existe a habilidade humana que nós temos que desenvolver. Amém, queridos? Por que muitas vezes as coisas não vão? Porque as pessoas ficam assim, não, eu tenho só que orar. Eu já tive obreiro aqui comigo, que tudo que falar com ele, irmão, você foi evangelizar hoje? Não, eu estava orando. Irmão, o que você fez durante o dia? Fiquei em oração. Eu falei, mas não é de dia que se ora, irmão, é de noite. De dia se trabalha, de noite se ora. Isso é coisa de vagabundo, desculpa. Amém, pessoal? Jesus não trabalhava de dia? Trabalhava ou não trabalhava? Quando que Jesus orava? Aí o crente quer ser pastor, Deus vai me usar. Irmão, o que você fez hoje? Eu orei, passei orando e meditando. Irmão, mas foi isso que Jesus mandou fazer? Jesus não mandou ir por todo mundo infeliz. Mas sabe de uma coisa, irmão? Eles parecem espirituais e a gente é que parece o carnal. Sabiam disso? Sim ou não? Eles parecem espiritual, porque eles nem andam, eles flutuam. Eu estou em oração. Aleluia. Glória. Vai plantar, sei lá o que. Então, você precisa entender que os discípulos de Jesus tinham características naturais, aos quais Jesus usou muito bem. Essa é a visão, liderança no modelo de Jesus. É que nem eu falei para a equipe de liderança aqui, Deus não quer usar os queridinhos, Deus quer usar os que têm capacidade. Por quê? Porque a pessoa confunde, o povo gosta de mim, confunde ser querido com ter capacidade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Amém? Tem gente que é muito querido, gente boa, mas não tem capacidade para certas coisas. E aí o que tem que fazer? Eu quero. Você quer? Então busca.
Eu queria ser um pregador. O que eu fiz? Vou orar. Ó Deus, faça de mim um pregador. Ó Senhor, faça de mim um pregador. Seria um pregador hoje? Seria igual esses meia boca que tem hoje. É ou não é verdade? Que fala um monte de besteira. É um bom vendedor de feira. A única coisa que ele troca, sobe no altar e começa a falar bem, como o vendedor de feira fala bem. Aí as pessoas falam: nossa, como ele fala bonito. Fala bonito com conteúdo. O duro é que as pessoas não têm informação espiritual nem para analisar conteúdo. Não é verdade? Não consegue. Então, todos eles tinham coisas naturais. Amém? Vamos lá ver. Ficou grande aqui, né? Os próximos textos vocês diminuem a fonte, que dá uma má impressão esse monte de letra aqui. Tá bom? Parece que a gente está lendo um livro, né, irmão? Vamos lá. Pode deixar. Não precisa apagar não. Agora já está lá. Pensei que você ia já mudar agora, irmão. Vamos lá. Natanael, filho de Bartolomeu, tinha um perfil comunicador com um comportamento tradicionalista. Qual era o perfil dele? Falava bem, irmão. Amém? Falava bem. Percebe? Aí, existe uma frase que eu sempre falei para vocês, que eu odeio essa frase, mas ela é evangélica, é linda. Deus não escolhe os capacitados, Deus capacita os escolhidos. Ué, então o que ele fez com esses discípulos aí? Errou, não é verdade? O cara não era comunicador? Paulo não era advogado? Paulo não falava vários idiomas? Não é capacidade isso? Deus não escolhe só os capacitados, mas capacita todos os escolhidos. Amém? Vamos lá. Perfil comunicador com um comportamento tradicionalista, sensível, de fácil relacionamento. Ele era igual Pedro? Percebe que a equipe não pode ser um igual ao outro? Imagina 2 Pedro juntos. Alô? Você já imaginou 2 Pedro juntos? É igual aquele ditado: 2 bicudos não se beijam, né, irmão? É ou não é? Tem que ser parecido, mas não 100% igual. Não é verdade? Diga assim: graças a Deus pelas diferenças. Então ame teu esposo, porque é diferente de você, viu, irmã? E você também, irmão. Bom, vamos lá. Fácil relacionamento, buscava sempre harmonia no grupo, sempre divertido. Esse aqui que é engraçado, irmão. E a felicidade acima dos resultados. Tem obreiro que é assim. Tem obreiro, irmão, que o mundo é o da Alice. Tudo lindo e maravilhoso. É. Mas vamos esquecer o obreiro, porque o nosso foco aqui é que você seja uma liderança, amém? Você vai ter pessoas na sua equipe assim também. Ele está lá vendo tudo azul, entendeu? Felicidade acima do resultado, tinha o reconhecimento do grupo pelos seus serviços sociais aos familiares de todos os apóstolos. Ele era querido, irmão. Por quê? Porque ele focava na família dos apóstolos. E você sabe que quando alguém se importa com a sua família, você vê naquela pessoa alguém diferente, não é verdade? Sim ou não? Um pouco idealizador pela descontração e falta de atenção para o aqui e agora, distraído e levado à liberdade de expressão. A ausência de controles rígidos eram fatores que o motivavam. Foi esfolado vivo pelos bárbaros e recebeu o golpe de misericórdia através da decapitação. Aí o crente tem uma dor de barriga e desvia da igreja. Aí quando vem falar comigo, eu falo assim: desculpa, ele não desviou, ele nunca foi.
Aí fala, como assim? Você está julgando? Eu estou julgando? Está aqui claro que discípulo esfolado vivo largou Jesus. Irmão, quem se converteu não consegue largar de Jesus, porque experimentou Jesus. Desculpa, o camarada está afastado, não tem temor, não tem respeito, porque o filho pródigo, mesmo depois de afastado, ele dizia, não, peraí, eu aqui não presto, porque lá com meu pai, até os empregados vivem melhor do que eu. Então quem se converteu e se afasta, ele jamais escandaliza o reino. Entendeu? É que as pessoas confundem desviado da igreja e desviado do reino. Entendeu, gente? Quem consegue desviar do reino e perder o temor, para mim nunca foi do reino. Para mim não, para a Bíblia, né? Mateus, com um perfil comunicador, tinha bons relacionamentos, foi um grande contribuinte financeiro do grupo pela sua generosidade, tinha qualidades de manter com facilidade uma comunicação harmoniosa com todos, buscava aceitação social e tinha um reconhecimento dos demais, provavelmente foi o Marte. Olha que me chama a atenção, buscava a aceitação social, ele não se preocupava de falar só com um tipo de pessoa, ele procurava se relacionar com toda a classe social. Amém, gente? Estão me entendendo, sim ou não? Tomé, com perfil organizador. O Tomé é engraçado, irmão. Olha o perfil do Tomé. Sempre movido pela ordem, controle e segurança, tinha um comportamento detalhista e analítico, organizava e planejava o itinerário dos apóstolos, era um bom executivo, um excelente homem de negócios, metódico, leal e responsável, era do tipo lógico e cético, sem leviandade, a ponto de duvidar da ressurreição de Jesus. Consegue entender? Alguém já viu pessoas assim? Alguém já viu pessoas assim? Eu já vi pessoas desse jeitinho aqui, irmão, que para ele acreditar em algo, demora. Mas não é porque ele é desconfiado, pelo contrário, é porque ele gosta das coisas certas. Conseguiram entender? E esse perfil de Tomé fez com que ele duvidasse da ressurreição de Jesus. Mas tinha um conhecimento específico do seu trabalho no grupo apostólico. Sobre sua morte, há duas versões. Uma diz que foi traspassado por uma flecha enquanto orava, e a outra é de que foi torturado próximo a Madras. Tiago e Judas Tadeu eram filhos de Alfeu, segundo historiadores, eram dois apóstolos gêmeos e tinham perfis idênticos de comunicadores, tinha um coração grande, bom e generoso, buscava sempre harmonia no grupo, eram muito queridos por todos, tinha uma sensibilidade e simplicidade muito grande, evitavam conflitos, eram prestativos e sempre prontos a ajudar a todos a trabalhar em equipe, construíam um consenso entre os discípulos e tinha a aceitação social do povo, se juntava compreensivamente à autoridade dos líderes. Vamos lá? Simão, com um perfil ativador, tinha sua índole inflamada, um revolucionário radical, impulsivo e prático, era um rebelde iconata, que é aquele que destrói imagens religiosas. Camarada, filho, pegava uma imagem e sentava o porrete nela, quebrava mesmo. Sempre se identificou com o partido de protesto, era um homem de lealdade intensa, um judeu nacionalista, um entusiasta da salvação, vencer desafio era com ele, com um senso de urgência em tudo, era fácil motivação e fazia tudo de modo mais fácil, era motivado a resolver as questões do seu jeito, morreu também crucificado. Alguém quer ser discípulo de Jesus aí? E aí, vamos falar um pouquinho de Judas.
Diga assim, diga aí para o seu irmão, fica tranquilo que é só 12, tá, irmão? Não é os 70, não. Diga assim, não é os 70, não. Diga para o irmão aí. Com um perfil idealizador, muito parecido com a águia. Era criativo, intuitivo, pensamento no futuro, um dos mais instruídos entre os discípulos. Tinha dificuldade de entender a si próprio e não era sincero ao lidar consigo mesmo. Também tinha um lado organizador acentuado, eficiente, habilidoso e com muito tato e paciência apurada. Desempenhou com eficiência a função árdua de tesoureiro do grupo apostólico. Era um grande executivo, um economista capaz e previdente, era de uma organização persistente. Nenhum dos 12 jamais criticou Judas. Entende, gente? Então você percebe que todos eles tinham defeitos. Mostrei tudo isso para vocês para concluir dizendo o seguinte: como que você se vê como discípulo do Senhor? Como que você olha para você mesmo? Todos esses homens tinham as suas qualidades, mas também tinham os seus defeitos. Quando você estuda a vida de cada um, você começa a olhar para eles com um olhar um pouco diferente do que a religião faz com que nós venhamos olhar. É claro que aqui eu só li bem rápido para você, mas se você estudar um a um, estudar as suas obras, estudar o que realizaram, você vai ver, querido, que Jesus teve a habilidade de escolher essas pessoas, não pelos seus defeitos, mas pelas suas qualidades. Não é que ele não conhecia os seus defeitos, mas Jesus estava pronto para treinar aqueles que estavam dispostos a aprender e se tornar pessoas melhores. A mesma coisa que Jesus faz comigo, faz com você. A mesma coisa que você como líder tem que fazer com os demais. Amém, pessoal? A mesma coisa. Se você tem a visão de Jesus para liderar qualquer coisa, se um dia você for chamado para o ministério, chegue no ministério com a visão de Jesus. Não chega no ministério com visão de outra igreja, não. Chega no ministério com a visão de Jesus Cristo, porque a visão de outra igreja provavelmente vai estar contaminada pela religião. E sabe o que você vai fazer? Você vai repetir a ação maldita da religião. Você vai ser uma cópia, provavelmente mal feita, porque é o que a gente vê nos dias de hoje. Há 20 anos atrás, eu olhava para algumas coisas no Brasil e dizia assim: que porcaria é essa que é chamada de igreja de Jesus? Isso aí não é igreja de Cristo. E eu pensava comigo: não tem nada pior do que isso, isso não pode piorar, não é possível que alguém consiga ser pior do que isso. Saiu uma cópia, 2 vezes pior. Aí eu olhava para aquilo lá e falei: meu Deus do céu, quando eu pensava que não dava para ficar pior, ficou. Agora acabou, ninguém consegue ser mais ruim que isso. Saiu uma outra cópia mais ruim do que aquilo. Sabe o que é isso, querido? Pessoas que vão reproduzindo as coisas sem olhar para a Bíblia. Sabe quem está perdendo com isso? É o reino de Deus. Quando estou com o seu irmão, diga assim: se esforça aí, irmão. Diga: não dorme não, está acabando. Já acabou os discípulos, já foram os 12 já. Amém? Receba em amor, estou te ajudando. Então, queridos, a gente começa a imaginar, aí você vê que as coisas vão piorando, vão piorando, vão piorando. Mas é claro, isso é bíblico. Já disse aqui para vocês, quando eu era criança, que eu ouvi os pastores dizer assim: olha, chegará o dia em que o povo vai querer ouvir a palavra e não há quem pregue. Eu imaginava: vai acabar as igrejas, não vai ter mais igreja, porque vai querer ouvir a palavra, não vai ter quem pregue, não vai ter mais igreja. É o contrário, irmão. Igreja tem uma em cada esquina, o que não tem é a palavra. Realmente o que não tem é a palavra. As igrejas não fecham, não fecharam,
mas a palavra está difícil de ouvir. Eu estou falando tudo isso para você, para mostrar quem é o nosso Jesus. Se você quer ser uma liderança no modelo de Jesus, reproduza, peça ajuda ao Espírito Santo para que você seja parecido com Ele. Nós sofremos muita crítica porque somos um pouco diferente dos demais. Mas eu pergunto, eu consigo me modelar em Jesus, eu consigo ver que estou tentando ser parecido com Jesus. Esses que têm característica evangélica, eu não vejo nada parecido com Jesus. Pode ser qualquer coisa, pode ser uma organização, uma associação, pode ser um aglomerado de pessoas, pode ser uma torcida organizada, pode ser um clube evangélico, pode ser qualquer coisa, menos a igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo tem a característica de Cristo. A igreja de Cristo é a noiva de Cristo. Pode falar coisas boas. Existem lugares que não são de Jesus que falam coisas boas. Eu podia citar nome, mas por ética eu não vou citar. Existem lugares que fazem coisas bonitas, que fazem coisas morais, e não são cristãos. O que eu estou querendo dizer com isso é que cristianismo não tem nada a ver com ter coisas boas na sua vida. Ser moral, ser ético, ter educação, amar o próximo, é uma questão de humanidade. Isso não é salvação. Salvação é outra história. Paulo disse: ainda que eu pegasse toda a minha fortuna, e há quem diz que prosperar Deus não quer, mas Paulo deixa claro: ainda que eu pegasse toda a minha fortuna e desse aos pobres. Percebe a distinção? Digam glória a Deus. Ainda que eu pegasse toda a minha fortuna e desse aos pobres, e não tivesse o amor, Deus, eu nada seria. Ainda que eu fosse queimado vivo e não tivesse amor, nada seria. Paulo está dizendo: não importa o que eu faço, se eu não tenho Deus, se eu não vivo os princípios de Deus, não adianta nada. Amém, pessoal? Então, querido, mostrei tudo isso aqui para vocês. Talvez foi até cansativo para alguns que tiveram um dia de trabalho muito intenso, mas o intuito é fazer você ser parecido com Jesus, e no mínimo entender qual é o posicionamento da igreja que você frequenta, entender baseado no que nós seguimos a nossa fé, entender o que você está fazendo aqui, porque as coisas são conduzidas do jeito que são, às vezes diferentes de outros lugares. Consegue compreender, pessoal? Porque simplesmente olho para Jesus e digo: puxa, mas como que Jesus se comportou diante disso? Os evangélicos querem que eu me comporte como eles, mas quando eu pego esse comportamento e coloco em Jesus, eu não consigo encaixar, porque o comportamento que Jesus teve diante da mesma situação foi outra. Mas as igrejas têm agido assim. As igrejas têm vendido bênção, e eu sei que muitas das vezes isso é necessário, é preciso, porque quando se fala a verdade o povo não ajuda. Quando se fala que o povo é abençoado em Cristo, o povo não oferta, não dá dízimo, e a igreja sofre com isso. Eu sei por que eles fazem isso, porque o povo pede para ser enganado, as pessoas pedem para ser traída, as pessoas reclamam tanto de corruptos e são corruptos. Isso aqueles que estão lá fora e os que estão dentro das igrejas. As pessoas pedem tanto a verdade, mas quando falam a verdade para elas, elas se apoiam na verdade para errar. Então eu entendo porque a religião faz isso, porque existe uma frase que diz assim: o povo tem o governante que merece, as igrejas têm os pastores que merecem. Quando eu vejo pessoas dizer assim: puxa, olha o que aquele cara está fazendo, sabe o que eu digo? Ele não está errado, porque a multidão está seguindo ele, então para aquele povo ele está certo. O culpado não é ele, o culpado é aquele povo, ele só está vendendo o que aquele povo quer.
O que ele faz é só não fazer aquele povo se converter, mas ele dá o que o povo está pedindo. Ele está errado porque ele não tinha que dar o que o povo pede, ele tinha que converter o povo. Mas converter dá trabalho, porque você é tido como chato, você é tido como ruim, você é tido como implicante. Então, em vez dele converter, o que ele faz? Ele dá o que o povo quer. O que o povo quer? O povo quer pagar por um lenço ungido. Beleza, estou precisando de dinheiro. É ele que está errado ou é o povo dele? Porque o dia que ele não der isso, aquele povo vai buscar o lugar que dá. Vocês estão entendendo? Eu sei porque eu já passei por isso aqui. Quem está aqui desde o início sabe do que eu estou falando. O dia que eu entendi que não precisava de nada disso, que o que a gente precisa era de Cristo, algumas pessoas foram embora aborrecidas e foram para esses lugares porque ele queria pegar o lencinho ungido, porque ela queria pegar a rosinha ungida, a balinha ungido, o salzinho ungido, o pirulito ungido, o pente ungido. É verdade. Estão me entendendo? Porque eles queriam tocar na cruz, depois tocar no manto, depois tocar no cajado. Para eles não era suficiente saber que Jesus morreu por eles e salvou. Então, querido, que você possa compreender e se reproduzir, você precisa entender porque somos assim. Mesmo sabendo que o povo quer isso, porque quando você fala a verdade, eles não ofertam, não dizimam. Eu tenho um compromisso com a minha salvação. Eu tenho um compromisso com a minha salvação. Eu sei que eu vou ser julgado por aquilo que eu ensino, nem por aquilo que eu vivo, é por aquilo que eu estou fazendo com vocês. A palavra de Deus diz: vós, mestre, veja como tem edificado o seu povo, porque mais dura cobrança será para aqueles que ensinam. Portanto, não queiram ensinar. Isso é a palavra de Deus. Mas eu entendo que Jesus, quando diz não queira ensinar, ele também diz o seguinte: eu te chamo para ensinar. Ou seja, se lasque. Posso falar a verdade aqui, irmão? Ou eu tenho que ser evangélico? Se tiver que ser, desculpa, irmão, não tem como mais, já fui muito longe para voltar atrás. Amém? Jesus fala tudo isso, mas olha quando ele diz assim para mim: você vai fazer. E ele fala igual a minha mãe: você apanha e ela manda engolir o choro. Entende isso? Ou seja, você não tem direito nem de falar ai. Mas sabe de uma coisa? Eu amo Jesus. Eu sou apaixonado por Jesus. E quando eu estudo isso do jeito que eu estudo, que aqui você pode ver que não tem nada evangélico, tem Bíblia, não tem mistério, não, tem a coisa simples. Quando eu estudo, eu fico mais apaixonado por Jesus. Eu quero muito mais servir Jesus. Eu sinto mais a necessidade de falar desse Jesus. Consegue compreender? Então, que cada um de vocês venha entender, no mínimo, o que estão fazendo aqui. Venha entender, no mínimo, como é o comportamento da sua igreja. Amém, pessoal? Porque você precisa conhecer aonde você está. Você precisa conhecer de verdade, porque você vai ser questionado. Você vai ser colocado na parede. Hoje eu estava num evento na cidade, estava a trabalho no evento, e aí estava conversando com algumas pessoas, e cheguei para comentar uma pessoa, um amigo, e um amigo me apresentou para o outro, e falou assim: esse aqui é um pastor, apóstolo Marques, não parece, mas tá, e dos bons. Então, o que me importa é isso, não quero mesmo parecer, eu quero realmente ser. Amém?
E estou falando isso, querido, para que você viva assim também. Viva assim também. Porque se você ouvir aqui a palavra, e saber falar a palavra na ponta da língua, mas não se esforçar nem um pouco para fazer ela ser vida para você, você é hipócrita. Você está desperdiçando o tempo da tua vida em não viver aquilo que Deus tem para você viver. Sabe, mas eu vou te fazer um alerta. Quando você começar a viver a palavra, você vai ter a sensação de que você é um trouxa. Você vai ter a sensação de que as pessoas vão fazer você de bobo, mas posso te falar uma coisa? Você vai ter Deus do seu lado, te livrando do laço do passarinheiro. Você pode ter certeza do que eu estou te falando. Eu não estou falando do que me contaram, eu estou falando do que a Bíblia diz e do que eu vivo. Entende? E aí toda vez que você fraquejar, sabe o que você faz? Naturalmente, porque você vive a palavra, você recorre a Cristo e diz: cara, eu sou pequeno mesmo. Se tiver um evangélico aqui já vai desviar, né? Pô, chamou Deus de cara. Meu Deus, é bruxo isso aí é bruxo. É igual a Xuxa, chamava o cara lá de cima. É coisa de satanista isso. Não, irmão. Deus é parceiro. Diga aí para o seu vizinho: você tem um bom parceiro, irmão. Amém? Diga assim comigo: um parceiraço. Amém? Então, querido, seja um líder no modelo de Jesus Cristo. Amém? Aplauda o nosso Deus bem forte.